Olá pessoal, eu sou David Stefantins e este aqui é meu canal Imaginando. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e dessa vez eu estarei trazendo aqui livros dos quais poderiam ser filmes do Estúdio Ghibli. Se você não sabe do que eu estou falando, o Estúdio Ghibli é simplesmente um dos estúdios ali de animação melhores que a gente tem no mercado quando a gente fala de audiovisual, animações. Gente, o Estúdio Ghibli ele tem um encanto do qual a gente não encontra em qualquer lugar quando a gente vai buscar ali animação. E eu falo referente a grandes nomes. Então, eu sou um grande apaixonado pelo Estúdio Ghibli, como Princesa Mononoke, Meu Amigo Totoro, Os Pequeninos. Temos também ali um nome muito conhecido que é A Viagem de Chihiro, e entre outros títulos que a gente conhece por aí. E então, tem alguns livros que eu já li e que eu pensando ali, vejo que eles poderiam ser facilmente adaptados para animação e que poderiam ser histórias até mesmo originais do Estúdio Ghibli, porque tem uma pegada, tem um quê que me chama, que me atrai e que eu vejo que poderia ser filme do Estúdio Ghibli. Então eu vou estar indicando e falando também quais são esses livros, caso vocês queiram ler que gostam do Estúdio Ghibli, ou ao inverso também. Se vocês já assistiram os filmes, você está podendo ler esses livros, ou então se vocês já leram esses livros, pode estar buscando assistir esses filmes se vocês gostaram desses livros. O primeiro aqui é A Casa no Marcerulho. Sem dúvida alguma, esse livro, ele tem ali uma pegada do qual a gente encontra muito ali referente aos filmes do Estúdio Ghibli. A gente sabe que os Estúdio Ghibli são uns filmes que eles são muito profundos. A gente se aprofunda bastante nos personagens e na mensagem que os filmes desse estúdio quer contar pra gente. E esse livro, A Casa do Marcerulho, ele tem muito disso. Pra quem não sabe, esse livro aqui fala sobre um homem que está ali em volta dos seus 30 anos a mais e ele tem uma missão. Ele é meio que um funcionário público da prefeitura e ele vai ali em orfanatos para ver se as coisas estão tudo ok. E ele é responsável para ir a um orfanato, que é esse aqui que a gente vai acabar conhecendo dentro da história, aonde as pessoas não curtem muito, né? As pessoas têm um mau olhado referente a esse orfanato, já que lá as crianças elas são diferentes. E com isso, esse histórico, é muito difícil alguém ir lá. Mas é esse homem que eu acho que ele não tem seus 30 e pouco, mas sim seus 40. E o Linus é encaminhado para esse orfanato. E chegando lá, ele realmente vai lidar com essas crianças, onde inclusive uma delas é o anticristo. Uma criança que se trata do anticristo. E com isso ele vai começar a lidar com essas crianças que são muito diferentes e que acabam sofrendo muito preconceito. E o que é que a gente vê nesse orfanato? Um lugar que, embora ele tenha essa diferença aí socialmente falando, são crianças que têm muito amor a entregar. E o Linus vai acabar se apaixonando por cada uma delas, tendo um amor meio que quase paterno, e ele vai ter um olhar diferente com o passar do tempo para essas crianças. E ele também vai ter ali uma chegada muito próxima do Arthur, quem acaba cuidando desse orfanato, e tem uma presença muito forte e importante para essas crianças. Esse livro ele traz muita mensagem sobre quem são nossa família e como a gente pode se sentir bem quando a gente está com as pessoas certas, mesmo a gente sendo diferente. Então, eu acho que esse livro ele carrega muito a mensagem que a gente encontra nos filmes do Estúdio Ghibli. Outro livro é O Gato que Amava Livros. Esse livro aqui, ele foi favoritado, ele é 5 estrelas e assim, é uma história muito incrível, uma história da qual também se encaixa muito do que a gente acaba encontrando nos filmes do Estúdio Ghibli. E aqui a gente vai conhecer a história de um garoto que acabou perdendo seu avô, do qual ele tinha um grande afeto com ele, tinha uma grande aproximação, e com essa perca, né, já que ele acaba falecendo, e esse é um dos pontos que eu quero trazer aqui, o luto, já que a gente vê muito disso nos filmes do Estúdio Ghibli. O luto é algo muito presente nas histórias dele. A gente vê os protagonistas dos filmes do Estúdio Ghibli perdendo ali alguém que é muito importante para eles. Geralmente é uma figura paterna, uma figura materna. E aqui a gente encontra também esse luto nesse livro, aonde também a gente entra pro lado de fantasia, e é um meio também que a gente vê nos filmes do Estúdio Ghibli. E como eu tava falando para vocês, a gente vai conhecer aqui o protagonista
desse livro. E o Rintaro, que é o protagonista desse livro, diante esse luto que ele tá passando, tem mais um obstáculo que ele vai ter que passar, que é ter que deixar a livraria do seu avô, aonde ele guarda muitas lembranças boas, já que, como ele é de menor, ele não vai poder ficar ali e passar para os cuidados de outro familiar, que se eu não me engano é a tia dele. Sendo que ele amava aquela livraria, pois representava muito para ele e era um lugar muito importante, tanto para o Rintaro como também para o seu avô. E diante ali essa mudança, o Rintaro vai acabar tendo uma surpresa muito inesperada, que é quando ele vai conhecer um gato que acaba falando, e esse gato vai levar o Rintaro para uma grande viagem dentro dessa livraria, pois essa livraria vai se abrir portas, onde eles vão entrar em um labirinto feito de estantes de livros, onde eles dois irão entrar por vários corredores e passar por momentos de pensamentos que faz a gente parar e pensar sobre o que são os livros pra gente e a importância que eles são para a sociedade. É um livro com uma crítica incrível, ao mesmo tempo que traz uma filosofia e um meio fantástico que você deve ler bastante se você gosta dessas pegadas que tem esses tipos de elemento que eu acabei de citar aqui. E se você gosta muito dos filmes do Estúdio Ghibli, esse livro ele traz muito esses elementos, esses tópicos aqui para essa história. Antes de prosseguir para o próximo livro, eu vou pedir para você curtir esse vídeo para assim fazer com que esse vídeo acabe sendo encaminhado para outras pessoas e assim fazendo com que meu canal possa crescer, porque tá muito difícil, então eu conto muito com a ajuda de vocês. O próximo livro que eu vou falar aqui para vocês é um livro que ele é muito conhecido, gente. E eu pensei muito se eu traria esse livro para aqui, até que eu pensei assim, bom, por que não? Ele é um livro que tem muitos elementos também, que poderia ser do Estúdio Ghibli, ele tem uma adaptação para o cinema. Pensando nele, pensando nos filmes do Estúdio Ghibli, eu pensei, não, eu acho que ele poderia ser sim um filme do Estúdio Ghibli. E eu estou falando do Pequeno Príncipe. Eu acho que todo mundo conhece a história do Pequeno Príncipe, mas se não, aqui a gente vai conhecer a história de um garotinho que vai sair do seu planeta e vai começar a se aventurar por outros. E em cada planeta desse, ele vai conhecer uma figura diferente que vai trazer ali algum tipo de pensamento para você e também um tipo de crítica social sobre o que é a vida e o que é importante ou não para a gente. Até que ele chega aqui na Terra, e chegando aqui, e ele vai trazer muita filosofia, muitos pontos de reflexão que fazem a gente parar para pensar muita coisa sobre coisas importantes pra gente e o que são os laços e construções que a gente cria diante a nossa passagem da vida aqui na Terra. Então, eu acho que é um livro que tem uma mensagem muito bonita, da qual também traz esse ar de imaginação, né, de fantasia, que é algo também que a gente encontra muito nos filmes do Estúdio Ghibli. O outro livro que eu vou trazer aqui é um livro nacional, que ele foi uma surpresa incrível pra mim. É uma leitura que eu amei muito ela, fiquei muito feliz de ter encontrado esse livro. É um livro do qual eu não vejo as pessoas falando por aí. Eu acabei me deparando com ele na Amazon, e a capa dele primeiro me chamou a atenção, eu fui ler a sinopse dele e me chamou mais ainda a atenção e pensei, vou ler ele. E ainda bem que eu comprei ele e li. E eu estou falando do O Cemitério de Gigantes. Gente, que livro de aventura e de fantasia incrível. É um livro nacional do qual, sem dúvida alguma, deveria sim estar ali nos filmes do Estúdio Ghibli. Aqui a gente vai conhecer o Neil e também o Arcturo, que vai ser uma dupla dele ali nessa viagem que eles vão fazer diante a história e a jornada que eles vão se passar aqui dentro desse livro. Aqui a gente vai conhecer uma sociedade de um planeta aonde existe os gigantes, mas eles meio que entraram em extinção e só sobrou ali, né, os ossos deles, e ficou um grande mistério sobre o que aconteceu com os gigantes para com que chegasse o fim deles. Mas com o decorrer do tempo da leitura, a gente vai começando a ter mistérios acontecendo ali. E o Neil é um tipo de personagem muito curioso, do qual ele é muito aventureiro e ele não vai ficar quietinho. É um tipo de personagem que a gente vê muito nos filmes do Estúdio Ghibli, que é corajoso, que quer buscar aventura e que não fica quieto enquanto consegue entender o que está acontecendo. Então, é um tipo de personagem que a gente vê muito nas histórias dos Estúdio Ghibli. E eu acho que realmente esse livro a gente pode
pode ver ele sendo ali uma adaptação nos estúdios Ghibli. E assim, é magnífico, gente. É uma história muito boa. Cada vez mais que a gente vai acompanhando o enredo da história, o que vai acontecendo com os personagens e o que o Neil vai descobrindo, tanto sobre ele mesmo e também o que aconteceu com os gigantes e esses planetas que ele vai estar visitando, você não vai querer largar esse livro. É uma história muito incrível, muito boa, e eu gostaria que ele fosse falado mais na internet. Infelizmente, eu não vejo muita gente falando sobre ele. Na verdade, eu nunca vi ninguém falando sobre ele. Não sei se é porque eu não cheguei a procurar, mas nunca chegou até mim, assim, no meio que no aleatório. E, infelizmente. E é um livro que deve ser muito mais reconhecido, porque é muito bom. Bem, já estamos chegando no final do vídeo, e antes de eu falar o último livro aqui, gostaria de pedir para vocês se inscrever nesse canal, onde eu falo sobre literatura em geral, né, como outras coisas também. Gosto de trazer aqui mangás. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, peço para você se inscrever aí e também ativar o sininho para você receber toda a notificação minha quando chegar vídeo novo aqui no canal. E bem, esse último livro que eu vou trazer aqui para vocês também foi outro livro que eu pensei muito se eu iria trazer ele para essa lista aí de livros que poderiam ser ali filmes do estúdio Ghibli. E por quê? Ele meio que tem uma pegadinha mais diferente do que são os filmes do estúdio Ghibli, mas trazendo alguns elementos e lendo os outros livros dele, já que ele é uma série, eu pensei, não, eu acho que sim, eu acho que ele se encaixaria nisso também. E é um livro que ele já tem uma adaptação do primeiro livro dele, e assim, que decepção. Gente, que decepção. É uma adaptação horrível. Eu fui assistir no cinema, muito ansioso, porque eu tinha gostado, sim, do filme. Fui com meu irmão acabou dormindo no cinema, porque foi horrível. Que adaptação triste de ruim. Meu Deus do céu, aquilo ali foi triste, eu só queria que acabasse, porque foi uma tortura. E eu estou falando do Orfanato da Senhorita Peregrine. Crianças Peculiares. Esse livro aqui meu, ele ainda é da editora Leia, quando eu comprei ele, mas ele foi comprado os direitos pela Intrínseca, onde os outros livros eu tenho ali já com os direitos vendidos para elas. Aqui vai contar a história do Jacob, um garoto do qual era muito apegado a seu avô, sendo que ele perdeu ele, e com isso seu avô contava muitas histórias para eles, histórias das quais eram bem fantásticas, bem fora do comum, mas aquilo ali nunca passou meio que disso de história, até que Jacob descobre que não era apenas história, realmente existia aquilo. E as histórias se tratavam de crianças que tinham poderes além do comum, crianças com poderes peculiares, das quais ia a menina que conseguia controlar fogo, a garota que tinha abelhas que escondia dentro da boca, e entre outros variáveis poderes que essas crianças tinham, das quais eram cuidados por uma mulher que se transformava em um pássaro. E elas eram atormentadas por criaturas que acabavam devorando elas, criaturas que eram invisíveis. E com isso, depois que Jacob descobre esse mundo, ele vai cair nesse universo e vai viver grandes perigos dentro desse mundo. Então a gente vê aí que tem muitos elementos que a gente encontra no universo ali, né, do estúdio Ghibli, e onde vai falar sobre luto, sobre novas amizades, sobre laços e um desenvolvimento de personagens das quais a gente acaba se apegando a eles e tendo até mesmo que dar adeus a alguns deles. Bom, pessoal, esses são alguns livros dos quais eu acho que eles têm ali sim uma pegada meio estúdio Ghibli, esse estúdio que eu sou completamente apaixonado. São histórias fantásticas, que também são únicos. Eu não posso dizer que eles são completamente igual a esses livros que eu falei aqui pra vocês, porque eu acho que o estúdio Ghibli, eles têm algo, eles têm a sua própria identidade dentro da sua história, mas esses livros que eu falei aqui pra vocês, eles meio que se encaixa quase ali sobre o que são os filmes do estúdio Ghibli. E se você gosta das histórias do estúdio Ghibli e gostaria de ler algo parecido ou que meio que se aproxime do que é os filmes de lá, leiam esses livros que vocês vão realmente gostar deles. Vocês vão entender do que eu tô falando aqui. Bem, se você gostou desse vídeo, deixa o like, não deixa de se inscrever aqui no canal e também ativa o sininho para estar recebendo todas as notificações de quando sai vídeo novo aqui. E também me segue nas minhas redes sociais, você pode me seguir no TikTok, no Instagram, através do @imaginando.ok. Estarei deixando aqui o meu @ nas descrições do vídeo para vocês me seguir lá, tá? Bom, então até o próximo vídeo. Tchau, tchau.